Saudações, nação alviverde! A semana promete fortes emoções e, como não poderia ser diferente, o clima de decisão já domina qualquer conversa entre torcedores. O nervosismo bate, a ansiedade cresce e a expectativa está no limite. E o que não falta por aí é opinião polêmica, provocação e até elogio vindo de onde a gente menos espera. Para começar, vamos falar de um comentarista que adora polemizar. Ele fez questão de destacar com entusiasmo surpreendente como o Palmeiras evoluiu nos últimos anos. Segundo ele, o Verdão se transformou em um exemplo de administração esportiva, não só no Brasil, mas no mundo. Citou estrutura, equilíbrio financeiro, planejamento esportivo, tudo aquilo que a torcida já sabe, mas que é bom ouvir de quem costuma mais criticar do que reconhecer. Até o treinador foi exaltado, comparado a um lobo feroz incansável que já venceu tudo, mas segue faminto por mais. A surpresa veio logo depois, quando o mesmo comentarista que elogiava tanto resolveu largar um palpite que fez o sangue da torcida ferver. Ele cravou um 3-0 para o Corinthians no jogo de volta. Isso mesmo, depois de enaltecer o trabalho do Palmeiras, soltou essa previsão ousada quase em tom de provocação. Para muita gente foi mais um personagem querendo chamar a atenção do que uma análise séria. E cá entre nós não é de hoje que ele joga para a torcida dele? O que fica evidente é que mesmo quem costuma torcer contra reconhece a força do Palmeiras. Só que no fim das contas tudo se decide dentro de campo. E se tem um time que sabe atuar sob pressão, é esse Verdão. Agora, se isso já dividiu opiniões, o que dizer de outro ex-jogador? Esse sim com história no Palmeiras que também resolveu jogar lenha na fogueira. Campeão paulista em 1996. Ídolo de muitos, ele surpreendeu ao dizer que aposta no rival para ficar com a taça. De forma direta, afirmou que o Corinthians era favorito desde o início do estadual e que com a vitória por 1-0 no primeiro jogo e a vantagem do empate no segundo, dificilmente deixaria escapar o título jogando em casa. Para ele, o Palmeiras não teria força suficiente para reverter essa situação na Neoquímica Arena. Isso, claro, caiu como uma ducha de água fria para muita gente. Um palmeirense de alma que brilhou com a nossa camisa demonstrar tamanha certeza na derrota do time, que o consagrou realmente pegou mal. A opinião é legítima, ninguém aqui está dizendo o contrário, mas o tom, a forma segura com que ele descartou uma virada do Palmeiras foi o que incomodou. Não é só sobre torcer ou analisar, é sobre lembrar de onde veio da história que ajudou a construir. Dizer que o atual tricampeão paulista não tem recursos para buscar uma virada soa como um desrespeito, principalmente com o elenco forte que o clube tem hoje. E vocês, torcedores, como reagiram a essa fala? Foi só uma opinião sincera ou faltou um pouco mais de carinho pelo escudo que ele defendeu com tanta raça? Comenta aí o que acham. Falando de decisão, a grande final do Campeonato Paulista está marcada e promete ser daqueles jogos para ficar na memória. Quinta-feira, às 9h35 da noite, o Verdão entra em campo na Neoquímica Arena com um só objetivo: virar o placar e levantar mais um troféu. Mas nem tudo são flores. Uma notícia mexeu com a preparação do time. Richard Rios está fora da partida. O motivo é simples, porém impactante. O jogador atuou durante 90 minutos pela seleção colombiana nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra o Paraguai. Com pouco tempo de descanso e uma logística complicada, o clube decidiu não arriscar. A ausência é sentida, mas a decisão parece acertada considerando o desgaste físico e a importância do duelo. E com Rios fora, surge uma grande oportunidade para Aníbal Moreno, o volante argentino que vinha sendo reserva, mas agora deve começar jogando ao lado de Emiliano Martínez, que também retorna da seleção do Uruguai. Essa dupla, se conseguir se entrosar rápido, pode ser fundamental para dar equilíbrio ao meio-campo. Aníbal é um jogador de muita entrega, marcação firme e boa saída de bola. Em um jogo decisivo, esse perfil pode ser o diferencial. Agora, será que ele vai aproveitar essa chance e brigar por uma vaga definitiva entre os titulares? A torcida acredita no potencial ou teria preferido outra alternativa? Manda aí nos comentários qual seria a escalação ideal para o meio-campo nessa final! E nos bastidores as coisas também estão agitadas. A diretoria já começou a se movimentar para a janela de transferências do meio do ano.
Alguns nomes surgem como possíveis reforços e outros ainda estão envoltos em mistério. Um dos jogadores que entraram no radar é o lateral Mauro Júnior, atualmente no PSV. A ideia é começar uma renovação na lateral direita de olho no segundo semestre e na temporada que vem. Outro nome que vem sendo comentado é o do uruguaio Gastón Martirena, que atua no Racing da Argentina. De acordo com informações recentes, o clube argentino estaria pedindo cerca de 10 milhões de dólares, o que daria mais de 50 milhões de reais. Um valor considerável que exige bastante cautela. Curiosamente, mesmo com os rumores crescendo, a diretoria do Palmeiras tem mantido o silêncio absoluto. Nenhuma confirmação, nenhum desmentido. A postura de não abrir o jogo tem deixado os torcedores curiosos, mas ao mesmo tempo transmite uma imagem de profissionalismo. Afinal, quanto menos barulho, menores são as chances de concorrência ou de inflacionar o negócio. Hoje, a lateral direita conta com Mike Marcos Rocha e o jovem Agustin Giai. E vale lembrar que Rocha, que foi titular no primeiro jogo da final, deve deixar o clube no fim da temporada. Então faz todo sentido que o clube esteja pensando no futuro da posição. Mas aí vem a pergunta, será que vale mesmo pagar tanto por Martirena? Ou Mauro Júnior seria uma aposta mais interessante? Ou ainda será que já temos peças suficientes para dar conta do recado? Essa discussão promete esquentar ainda mais nos próximos dias, e é claro que a opinião da torcida conta muito. Então comenta aí quem vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Verdão a partir de julho. Algum desses nomes agrada? Ou vocês têm outros preferidos? O Palmeiras vive um momento decisivo em todos os sentidos. Dentro de campo, o time vai com tudo para buscar mais um título paulista. Fora dele, os bastidores fervem com negociações, especulações e movimentações que prometem impactar o elenco no restante da temporada. A torcida, como sempre, acompanha tudo de perto, vibrando, opinando e sonhando com novas conquistas. E enquanto a bola não rola muita coisa, acontece nos corredores da academia de futebol, existe uma movimentação intensa envolvendo observações, técnicas, conversas discretas com empresários e aquele cuidado que só quem conhece os bastidores entende. A verdade é que o Palmeiras não para. Mesmo às vésperas de uma final, a diretoria está com os olhos no futuro, antecipando movimentos que podem fazer toda a diferença no segundo semestre. Isso mostra que o clube não trabalha apenas para vencer hoje, mas está sempre pensando na próxima temporada, na próxima conquista, no próximo passo. E isso é algo que pouca gente enxerga além das quatro linhas, e a lateral direita é só o começo. Existe um entendimento dentro do clube de que o elenco precisa de ajustes pontuais, não de uma revolução. O time é forte, competitivo e vem colhendo resultados há anos. Mas o futebol é dinâmico e o Palmeiras quer manter esse padrão de excelência. Por isso, além de olhar para Martirena e Mauro Júnior, também existem análises sobre possíveis reforços para outras posições. A diretoria tem olhado com atenção para o mercado sul-americano, onde ainda é possível encontrar talentos promissores com custos mais acessíveis do que na Europa. Além disso, jogadores com rodagem no continente tendem a se adaptar melhor ao estilo de jogo praticado no Brasil. E o que se ouve nos bastidores é que o foco também pode se voltar para um meia versátil que saiba atuar entre as linhas com mobilidade e visão de jogo. Nomes ainda não vazaram, o que mostra que, mais uma vez, o Verdão age com cautela, algo que se tornou marca registrada da gestão atual. Enquanto isso, dentro de campo, a comissão técnica tem trabalhado intensamente a preparação emocional e tática para a decisão. Jogar fora de casa em uma final é sempre um desafio. A pressão da torcida adversária ao clima hostil e a necessidade de reverter o resultado inicial exigem frieza, organização e principalmente um plano de jogo bem definido. E nisso, o técnico do Palmeiras costuma se destacar. Ele conhece como poucos o grupo que tem nas mãos. Sabe exatamente quem pode render mais sob pressão, quem tem a cabeça fria e quem pode decidir em momentos de tensão. A semana foi cheia de treinos específicos, estudos detalhados sobre o adversário e muito foco em jogadas de bola parada que podem ser o detalhe decisivo num jogo tão equilibrado. Um fator que tem sido debatido intensamente entre os torcedores é a postura do time no primeiro confronto. Muitos sentiram falta de uma abordagem mais agressiva, de uma tentativa maior de impor ritmo, mesmo jogando fora de casa.
Outros entendem que a ideia era administrar o jogo e tentar resolver tudo na volta. O fato é que agora não há mais espaço para cálculos. O Palmeiras precisa vencer. E vencer em um estádio que costuma pesar é sempre uma prova de fogo. Mas não é impossível. O histórico recente mostra que esse elenco sabe se superar, já deu voltas por cima em momentos mais delicados e tem no seu DNA a marca da resiliência. E esse é o espírito que a torcida espera ver em campo na quinta-feira. A ausência de Richard Rios é um baque sem dúvida, mas ao mesmo tempo é uma chance de mostrar a força do elenco. Aníbal Moreno pode ser uma das grandes surpresas dessa reta final. Jogador técnico intenso na marcação e com bom passe, ele pode dar o equilíbrio que o meio-campo precisa. Ao seu lado, Emiliano Martinez, que vem crescendo de produção, também é peça-chave. O entrosamento dos dois será determinante para conter as investidas do adversário e criar condições para que os jogadores de frente possam atuar com mais liberdade. É um jogo em que cada setor do campo precisa funcionar como um relógio. Não dá para ter erro. Cada desatenção pode custar caro. E o setor ofensivo? Esse é outro ponto que gera discussões acaloradas. Há quem defenda uma escalação com mais velocidade pelos lados, buscando explorar os espaços que o rival deixa na recomposição. Outros preferem uma formação mais técnica, com troca de passes curtos e aproximação. Seja qual for a escolha, o mais importante é que os atacantes estejam em uma noite inspirada. Num jogo assim, uma final, não dá para desperdiçar chances. A eficiência precisa estar no máximo. E é isso que tem sido cobrado nos treinos: finalização, movimentação sem bola e compactação. O Palmeiras vai precisar jogar com intensidade, durante 90 minutos ou até mais se necessário. Fora das quatro linhas, o clima também está quente. As redes sociais fervem com provocações, memes, previsões e até teorias da conspiração. Torcedores dos dois lados vivem a semana como se fosse o último capítulo de uma novela. E de certa forma é mesmo. O estadual tem um peso simbólico importante, principalmente quando o adversário é um rival histórico. Ganhar o Paulistão não é só levantar uma taça, é marcar território, mostrar força, calar provocações, e isso tudo se reflete no comportamento da torcida. A mobilização é gigante e a expectativa está nas alturas. E em meio a tudo isso, ainda há quem tente minar o ambiente com declarações controversas. A fala do ex-jogador que já vestiu a camisa do Palmeiras e hoje aposta na derrota do time ainda repercute. Para muitos, ele se esqueceu do clube que o acolheu. Para outros, foi apenas realista. O fato é que sua opinião gerou incômodo justamente pela forma como foi colocada. Não se trata de exigir fidelidade eterna, mas sim de respeito. E quando esse respeito parece faltar, a resposta costuma vir em campo. A torcida quer ver o time calando críticos com bola na rede, e não seria a primeira vez que o Palmeiras transforma dúvidas em motivação. O cenário é de guerra fria fora de campo e de preparação intensa dentro dele. A comissão técnica tem se dedicado a estudar minuciosamente os pontos fracos do rival. O setor defensivo deve receber atenção especial, principalmente para neutralizar as jogadas em velocidade. A ideia é não sofrer o segundo gol e, a partir disso, construir o resultado. E essa construção precisa ser inteligente, sem desespero, com paciência e precisão. O adversário vai jogar com o regulamento debaixo do braço e o Verdão precisa quebrar essa barreira com estratégia. E tem mais: a diretoria também está atenta ao emocional do elenco. A parte psicológica está sendo trabalhada com afinco. O clube sabe que muitos jogos se definem não apenas na técnica, mas no controle das emoções. A frustração de um lance desperdiçado, o erro de arbitragem, a provocação dentro de campo. Tudo isso pode tirar um time do sério. Por isso, o Palmeiras tem investido em preparação mental, algo que já deu frutos em outras competições. O foco é total. Ninguém quer sair dessa final com a sensação de que podia ter feito mais. Faltam poucos dias para o grande jogo e até lá cada detalhe pode fazer a diferença. A torcida, mesmo de longe, tem um papel importante. O apoio nas redes, a confiança nos jogadores, o clima positivo, tudo isso chega até o vestiário. É hora de mostrar que o Palmeiras não está sozinho, que o trabalho feito ao longo dos anos merece respeito e que, independentemente de qualquer provocação ou previsão pessimista, esse grupo tem condições de escrever mais um capítulo glorioso da sua história.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, circula um rumor que tem agitado torcedores e dirigentes. Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e proprietário do Newcastle United, estaria interessado em adquirir o Palmeiras. Essa especulação ganhou força após o magnata árabe demonstrar interesse em investir em clubes rivais do Verdão no Brasil. Conforme noticiado em janeiro, Mohammed bin Salman manifestou interesse na compra do Santos Futebol Clube. Fontes indicam que conversas estavam em andamento e poderiam ser concluídas até o início de fevereiro. No entanto, a possibilidade de adquirir o Palmeiras representa um movimento mais ousado, considerando a relevância e a história do clube no cenário nacional. O Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita, PIF, liderado pelo príncipe, tem expandido seus horizontes no futebol global. Após a aquisição do Newcastle United, o PIF expressou interesse em adquirir outros clubes, incluindo a Inter de Milão e o Olympique de Marselha. A entrada em clubes brasileiros como o Palmeiras alinharia com a estratégia de diversificação e ampliação de sua influência no esporte. A movimentação de Mohammed bin Salman no futebol internacional é vista como uma estratégia para melhorar a imagem da Arábia Saudita globalmente, prática conhecida como sports washing. Investimentos em clubes de renome mundial seriam uma tentativa de desviar a atenção de questões políticas e sociais internas do país. Embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada ao Palmeiras, a mera especulação sobre o interesse de um dos homens mais ricos do mundo desperta curiosidade e apreensão nos torcedores. O futuro do clube pode estar prestes a mudar drasticamente caso as negociações avancem. Acompanhar os próximos capítulos dessa história será essencial para entender os rumos do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!